o que se deve guardar aqui no mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração. Amém? Não? Guardar o coração. Então eu vou pedir que vocês, por favor, me acompanhem numa pequena leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Um texto que particularmente poucas vezes eu preguei sobre ele, mas nesses dias o Senhor tem tratado no meu coração sobre essa parábola, que é uma parábola que o Senhor Jesus usou para ensinar os seus discípulos, ensinar a então igreja da época sobre a importância, obrigado queridos, sobre a importância de ter uma vida de fé, uma vida no Senhor. Aqui nós temos um contraste muito interessante nesse texto. Versículo 19, por favor. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho fino, vivia sempre cercado de luxo. Cercado do quê? De luxo. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele desejava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber-lhe as suas feridas. Quem vinha? Os cachorros. Suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Eu acho que a leitura desse texto por si só reflete uma profunda realidade entre seres humanos. Existe uma frase muito comum entre nós, e acho que se não todos, a maioria de nós já usamos esta frase alguma vez na vida. Por que a vida é tão injusta? Por que a vida é tão injusta? Por que há tanta disparidade entre pessoas? Pior, entre os filhos de Deus. Entre os filhos de Deus. Quantos aqui servem ao Senhor? Diga amém. Diga: eu sirvo a Deus. E aí há uma grande diferença entre vocês. Há uma diferença muito grande entre nós. Por que há tanta disparidade entre os seres humanos? Quando isso acontece, nós chamamos de injustiça. Chamamos de injustiça. Por que não é tudo igual? Por que não deveriam ser todos no mesmo nível? Viver experiências semelhantes. E quando falamos sobre experiências semelhantes, nós falamos das boas, das melhores, das conquistas, das realizações. Não viemos todos de Deus? Não fomos todos nós gerados do Senhor?
O Salmo 139 é uma destas maravilhosas descrições a respeito do ser humano. Salmo 139, vamos lá. Salmo 139 diz assim, ele começa assim: Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. O salmista, ele começa exaltando a sabedoria de Deus. Tu me conheces, o Senhor sabe quem eu sou, conheces os meus pensamentos. Antes que uma palavra chegasse à minha boca, o Senhor já sabia. Ele sabe qual é a próxima palavra que você vai dizer. Ele sabe qual é a próxima atitude que você vai tomar. Ele sabe qual é o próximo sentimento provocado por alguma coisa que vai acontecer na sua vida. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem esse poder. Só Ele sabe exatamente quem eu sou, o que eu sou e o que serei. E o que serei. Observa. Ele continua. O Senhor vê quando eu viajo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. De repente, na calada da noite, meia-noite, 1h da madrugada, alguém por alguma razão precisa fugir. Precisa fugir. O salmista está dizendo assim: escute, o Senhor vê. O Senhor está vendo. Os olhos do Senhor, diz a Bíblia, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, procurando os justos que nela existem. Os olhos do Senhor vê. E o salmista, ele vai muito mais longe. O Salmo 139, ele descreve a vida de uma maneira sobrenatural. Chega um momento no versículo 16 do Salmo 139, que ele chega e diz assim: o Senhor me viu quando eu era uma substância. O que é uma substância? O que é uma substância? É algo indefinido. Uma substância é algo indefinido. O que é isso? O que é isso? O que é uma substância? Algo que ninguém sabe o que é, mas Deus sabe o que é. Deus sabe o que é. Quando você era um plasma. Quando a gente era um plasma, algo indecifrável. Presta atenção. Algo indecifrável. Olho nenhum humano pode, cientista nenhum pode, homem nenhum consegue. Mas você era uma substância informe, mas, escute, todos os teus dias já estavam escritos. Eu ouvi? Os teus dias estavam escritos. Você era uma substância informe e os teus dias estavam escritos. Naquela substância informe, sem forma. Informe quer dizer sem forma, não tinha uma forma. Naquela substância informe, tinha músicos de excelência, tinha operários excelentes, tinha profissionais excelentes,
tinha homens ricos, tinha homens inteligentes demais. Einstein, ele foi uma substância informe. Harrison Ford, o homem que inventou o carro, foi uma substância informe. Uma substância informe. Não tinha forma, não tinha descrição, não dava para descrever. Thomas Edison, quem foi? O homem que iluminou o mundo, Diga, uma substância informe, diga. Ele estava lá dentro dela. Quem é você? Quem é você? Você não é mais uma substância informe. Você tem forma, você foi tomando forma, porque o plano e o projeto é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. O plano e o projeto de Deus, às vezes começa sem uma descrição. A Bíblia diz, Ele criou os céus e a terra era o quê, irmãos? Oi? Eu quero ouvir isso, eu quero ouvir. Ele criou os céus e a terra era o quê? Sem forma. A terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas quem é que estava lá, irmãos? Quem é que estava lá? Diga para mim, diga. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra não tinha forma, a terra era vazia, a terra tinha trevas, tudo estava muito confuso, ninguém dava nada por ela. Se a gente existisse naquele tempo, a gente diria assim: não é o lugar que eu quero morar, eu não quero morar no lugar desse, eu não vou viver no lugar desse. A gente rejeita certos lugares, a gente rejeita as coisas, a gente diz que não quer aquilo, a gente não quer viver aquilo, porque aquilo não é bom para a gente. Mas o Espírito de Deus está lá, Minali. O Espírito de Deus está lá, Danilo. O Espírito de Deus está trazendo forma, e Ele está dando forma na nossa vida. O Espírito de Deus está dando forma. Então, quando o salmista disse: o Senhor me viu uma substância ainda informe, os meus ossos ainda não eram formados, eu não tinha olhos, eu não tinha ouvidos, orelhas, eu não tinha pernas, eu era um plasma, eu era algo indecifrável, mas o Senhor me decifrou. Aleluia. Diga comigo: o Senhor me decifrou. Diga: mais do que isso. Diga bem forte: mais do que isso. Ele me fez ser alguém. Maravilhoso esse Deus, irmão. Maravilhoso esse Deus, que pega aquela substância informe e coloca sobre ela sabedoria, coloca sobre ela inteligência. E é tão interessante que os pais, quando nascem os seus filhos pequenos, o pai começa a traçar um futuro para o seu filho. E ele diz assim: eu quero que o meu filho seja médico. E de repente o menino não vai ser médico, a menina não vai ser médica, mas de repente vai ser uma maravilhosa empresária. Porque está no genes dela aquilo que ela deve ser. Está no seu genes, escute isso aqui. Está no seu genes aquilo que você deve ser. O problema é que a maioria de nós não entende isso. A maioria de nós não compreende isso. A maioria de nós achamos que a gente está aqui por um reles acaso. E tem alguns aqui, eu acho que entre nós aqui tem pessoas que já disse: eu nem sei por que eu estou vivo. Eu nem sei por que eu estou vivo.
Você está vivo porque Deus tem um plano, porque Deus planejou, porque Deus desejou e porque Deus quis que você chegasse aqui, porque esse é o tempo que Ele preparou para você ser o que você deve ser. Esse é o tempo. E aí eu busquei esse texto aí, achei super interessante. Porque de repente aparece um rico muito rico. Um rico muito rico. Roupas das mais caras, linho fino, todo dia. Não é que nem eu e você que guarda a roupa mais importante para o domingo. Não. Eu guardo as minhas roupas mais importantes para o domingo, dentro de casa. Às vezes a calça está descosturada, você não pode ver eu com essa calça descosturada. Mas eu tenho uma para o dia a dia. Você também tem ou não tem? Você tem uma roupa para o seu trabalho diário. Você tem um estilo de vida próprio seu. Aquele homem também tinha. Ele era rico, muito rico. Roupa de púrpura todo dia. Cercado do quê? Você viu o texto? Você leu o texto comigo? Todo dia. Cercado de luxo. Diga luxo. Diga luxo. Luxo é uma palavra luxuosa. Luxo é um negócio que inveja a gente. Às vezes a gente fica meio invejoso. A gente olha para alguém que vive no luxo. Quando uma pessoa tem um nível um pouquinho melhor do que a gente, ela tem um estilo de vida um pouco melhor do que a gente, normalmente a gente já começa a imaginar ela uma pessoa de luxo. De luxo. Olha, ela tem um carro de luxo. Ela mora numa casa luxuosa. Olha as roupas dela. Olha as roupas dela. É luxuosa. É aquele homem lá. É o rico lá. Cercado de luxo. Todo dia. Cercado de luxo todo dia. Cercado de amigos do rei. Imagino que ele era amigo dos grandes. Comia picanha todo dia. A comida dele era excelente. Para ele, a única coisa de ruim, de fato, que a gente considera nele, e que a Bíblia descreve nele, é que o narizinho dele era empinado. Não valorizava ninguém. A vida para ele era aquilo lá. A vida é aquilo lá. Roupa luxuosa, comida boa, casa boa. Eu sou amigo dos grandes. Era assim a vida dele. Ele vivia isso. Mas a Bíblia diz que na porta da casa dele tinha um outro cara. E eu fui buscar num dicionário aí, googocêntrico. Fui buscar no dicionário e o Google diz assim: talvez o nome dele nem fosse Lázaro, ele só era Lázaro porque era lazarento. Palavra feia, não é palavra feia? Você já xingou alguém de lazarento alguma vez? Você já foi xingado? Na minha infância eu ouvi muito isso aí na minha infância. As pessoas usavam muito essa palavra. Depois as pessoas vão ficando mais refinadas, a gente vai ficando um pouquinho mais modesto, a gente começa a pensar um pouquinho mais, isso aqui eu não posso falar, né? Duas palavras que a gente ouviu muito na infância. Uma era essa, lazarento. Quando a pessoa era chamada de lazarento, significava que ela tinha um problema, uma doença na pele terrível. Ela era o quê? Leprosa. Então o nome dele, o dicionário diz que o nome dele origina-se da doença que ele tinha. Então pode ser que nem o nome dele fosse esse. Mas irmãos, mendigo,
pobre, mendigo, cheio de doença, alguém vai se importar em querer saber o nome dele? Quem que vai querer saber o nome dele? Quando ele bater na porta da casa de alguém, a pessoa abre a janelinha da porta, e ela dá uma olhadinha, ela diz assim: não tenho nada não posso te ajudar não. E é possível, porque a Bíblia, o texto aqui diz que ele estava na porta daquele homem o tempo todo, e a Bíblia diz que ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava. Tem pessoas que passam a vida inteira desejando: Senhor, poxa, não é tanto, eu não quero tanto, Senhor. Quantas pessoas que oram desse jeito? Quantos de vocês já oraram pelo menos uma vez na vida? Já disse assim: Senhor, não é muito que eu quero, Senhor, eu só queria que o Senhor me tirasse dessa situação aqui. Quantas pessoas que uma migalha qualquer o satisfaz. Tudo bem, riqueza, luxo, parece estranho para nós que somos crentes, para nós que dizemos que amamos a Deus, para nós que adoramos ao Senhor, para nós que colocamos a nossa vida em Deus. Quando essas coisas começam a aparecer, se aparece, desculpa aí gente, eu preciso definir só o pensamento. Quando aparece algum irmão com aquela pompa de luxo, a gente fica até intimidado. A gente acha que tem alguma coisa que não está bem, se não está bem com ele ou não está bem comigo. Ou ele tem muito Deus e eu não tenho nada de Deus, ou ele não. Quem está entendendo aí a voz de Deus? Mas ele era rico. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de provisão, é um Deus de prosperidade, é um Deus que abre portas onde não tem, é um Deus que prepara caminho para o seu povo andar, é um Deus que supre necessidades, é um Deus que dá quando a gente pede, é um Deus que entrega quando a gente busca. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Claro que existem regras, existem princípios, existe um ideal estabelecido por Deus. Provérbios capítulo 3, verso 10. Sirva ao Senhor com os seus bens, com as primícias da tua renda, e os teus celeiros transbordarão. Quem quer celeiro transbordante aí? Sirva ao Senhor com tudo que você tem. Mas aquele homem, eu não sei como é que ele conseguiu a riqueza dele, porque aqui nós temos uma parábola, nós temos uma história. Jesus não dá detalhes sobre como é que ele conquistou tudo aquilo não, mas o negócio é o seguinte: eu tenho, é meu, é para mim, e morreu o assunto. Era assim. E o Lázaro, o leproso, o mendigo, na porta. O mendigo está na porta. Quero decifrar isso da seguinte maneira: quem tem necessidade precisa estar sempre na porta. Precisa estar na porta que Deus abriu, na porta que Deus abre. O problema é que às vezes a gente está na porta errada, às vezes a pessoa está na porta errada.
batendo na porta errada, pedindo de maneira errada, agindo de maneira errada. Mas quando se está na porta, tinha uma coisa, aqui nós temos uma lição. Não é questão de que um era rico e o outro era pobre, a questão é que um era de Deus e o outro não. A questão aqui é que um não está nem aí com Deus, com as coisas de Deus, e o outro, ele está ali humildemente. Também não diz que ele era um adorador, não diz que Lázaro era adorador, mas a Bíblia diz que na humildade de Lázaro, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E aí de repente ele morre. Lázaro morre. E a Bíblia diz uma coisa que é fantástica. Aqui está o contraste, o outro contraste. Quando Lázaro morre, ele é levado pelos anjos. Ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você observou que não tem sepultura aqui? Não tem sepultura. Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Mas tem uma explicação. Não é que ele foi levado o corpo dele. Não. Acontece que túmulos era para pessoas ricas. Nem Jesus teve o dele. O próprio Jesus teve que emprestar o túmulo do José de Arimateia, que era um homem rico. Que era um homem rico. E José de Arimateia amava Jesus, honrava Jesus. E ele diz assim: eu não posso deixar o corpo dele jogado aí. Então tinha um vale do lado de fora da cidade de Jerusalém. Do lado de fora da cidade tinha um vale, onde os indigentes, os mortos doentes, eram jogados lá. Eles eram jogados lá, não eram sepultados, eram jogados lá. Então, a história de Jesus não quer que as pessoas fiquem pensando no corpo de Lázaro jogado naquele buraco, naquele vale, para apodrecer ao relento. Não, Jesus quer que as pessoas pensem que a morte de Lázaro foi uma libertação que ele recebeu para voltar para a casa do Pai. Quem entendeu isso, diga amém. E ele volta para a casa do Pai nos braços dos anjos. Ele é levado pelos anjos para a casa do Pai. Para a casa do Pai, para o seio de Abraão. A figura de Abraão aqui representa Deus, abrindo as portas do céu para receber todo aquele que crê, para receber aquele que entregou sua vida para Jesus, para receber aquele que resolveu viver a sua vida pela fé, para receber aquele que não amou este mundo, que não se desgastou com este mundo, mas que ainda que tenha sofrido todas as intempéries da vida, as coisas ruins que a vida ofereceu, ele preferiu ser fiel, ele foi até o fim, ele permaneceu fiel, e quando a morte chegou, ele foi levado para os braços de Deus. A igreja precisa ter essa visão, nós precisamos ter essa visão. E quando a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, também o texto diz que aí morre o rico. E o rico morre. Aqui somos iguais, todos são iguais. Morre o pobre, morre o rico. Morre o sábio, morre o ignorante. Morre o grande, o pequeno, o baixo e o alto. E aí você pode colocar todos os contrastes que você possa imaginar. Na morte, todos são iguais. O que traça a diferença entre um e outro é que uns morrem para viver eternamente, enquanto que outros morrem para ficar separado de Deus para sempre, porque pós-morte não tem mais solução.
Após a morte não tem mais solução. Falou-se muito, nós aprendemos ao longo de nossa história, antes de conhecermos Jesus. Se você foi como eu, que não conhecia Jesus, a gente aprendeu que quando uma pessoa morre, você deve acender algumas velas para ela, porque aquelas velas vão iluminar o caminho dela na escuridão que ela vai atravessar. Não, mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em trevas. Não tem trevas para quem anda com Jesus. Não tem. Lázaro morre, não precisou de velas. Os anjos o levaram. Anjos têm uma qualidade sobrenatural. A Bíblia diz que eles são anjos de luz. Os próprios anjos são luz. Por que nós sabemos disso? Porque Satanás também tem os seus anjos, e eles podem até se transformar em anjos de luz. Eles podem até, mas eles não são. Mas os anjos de Deus são luz. Os anjos de Deus são luz. E são eles responsáveis para nos conduzir na nossa última jornada. Amém ou não? Os anjos nos conduzirão na nossa última jornada. Quando nós tivermos que fazer a nossa última jornada fora deste corpo, nós seremos guiados ao seio de Abraão. Nós seremos guiados para Deus, seremos levados para Deus, para vivermos eternamente aquilo que pela fé nós declaramos aqui em vida. E morreu o rico. O rico morreu. E aí ele foi para o mundo dos mortos. Olha a diferença. Ele vai para o mundo dos mortos. E quando ele chega no mundo dos mortos, a Bíblia diz que lá, no mundo dos mortos, em tormento, diga comigo, tormento. Eu não quero ir para lá. E aí tem pessoas dizendo que o inferno é por aqui mesmo. Tem pessoas dizendo que se esse mundo não for inferno, então não existe inferno. Mas tem um lugar de julgamento. Tem um lugar onde os seres humanos que forem destinados para esse lugar, eles viverão em tormento. Eu vou definir isso para vocês, para a gente terminar logo mais. Não mais que 5 minutos. Vou definir. O céu só é céu porque no céu a gente não vai lembrar das coisas passadas. Quem concorda com isso, diga amém. A gente não vai lembrar das coisas passadas. Ah, eu fui para o céu, mas a minha mãe não foi. Meu Deus do céu, a minha mãe não veio para cá. Como é que esse negócio? Ela tinha que estar aqui. Isso é um tormento, isso não é céu, isso é tormento. Concorda comigo? Seria um tormento? Então você não vai lembrar que a mamãe não quis ir, que o papai não quis ir, que o irmão não quis ir, que o seu parente mais chegado não quis ir. Você não vai nem se lembrar, porque quando você chegar lá, você será totalmente novo. Aquele que está em Cristo, começa aqui, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. O céu é lugar de coisa nova. O céu é lugar de coisa nova. Então você não vai lembrar. O céu é céu por causa disso. E o inferno, por que é o inferno? O inferno é o inferno porque todo dia, pela eternidade afora. Quantos dias tem uma eternidade? Você gostaria de saber quantos dias tem uma eternidade?
Alguém me contou uma história e eu achei interessante. Tem uma rocha na Califórnia, a maior rocha do mundo está na Califórnia. E todos os anos tem um pássaro que vem do sul e ele pousa sobre esta rocha para afiar o biquinho nela. Esse pássaro vem do sul, senta nela, afia o biquinho e vai para o norte. Na revoada do norte ele volta, e quando ele volta, ele para na rocha para fazer o quê? Afiar o biquinho. Definição: quando este pássaro tiver acabado com a rocha, afiando o biquinho nela, terá passado um dia da eternidade. A eternidade, o inferno, é um lugar onde todos os dias da eternidade a pessoa vai dizer assim: eu não precisava estar aqui, eu não precisava estar aqui, eu podia ter ido para outro lugar, eu podia estar no outro lugar, eu não precisava sofrer isso aqui. E tão real é isso, é tão real isso, que o rico falou para Abraão, porque ele viu lá no inferno, o rico olhou e ele viu Lázaro no seio de Abraão, e ele falou assim: pai Abraão. Aí é a hora, né, irmão? Aí é a hora, não é a hora? Pai Abraão. E o pai Abraão disse: o que você quer? Eu falei: ô pai Abraão, fala para o Lázaro vir molhar minha língua aqui. Fala para ele vir molhar a minha língua aqui, o negócio aqui não está bom não. Abraão disse para ele assim: daqui para lá ninguém passa, e de lá para cá também não, ninguém passa. Ele falou assim: então pai Abraão, faz um favor para mim, manda o Lázaro lá, manda alguém lá para dizer para os meus irmãos, dizer para a minha família, diga para a minha família, para eles não virem para cá não, porque eles não sabem. Porque eles não sabem. Pergunta: os homens não sabem? Jesus diz assim: eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm pregadores, E se você quiser ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir a voz do seu pregador, daquele que prega para você, daquele que ensina você, daquele que mostra o caminho. E sabe de uma coisa? A grande definição desta parábola é Lázaro no céu, na sua pobreza, na sua humilhação, na sua doença, no seu sofrimento. Irmãos, a gente tem que parar de reclamar que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro, que queria aquilo, que queria aquilo outro. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu não quero viver essa vida. Se for para servir a Deus desse jeito, eu não quero servir a Deus. Se Deus não me der isso, eu não vou mais. Se Deus não me curar, não vou mais. Nós temos que parar de reclamar, porque o que conta não é o agora, é o depois. No fim de tudo tem recompensa, tem uma coroa de justiça preparado para todos aqueles que forem fiéis até a morte. Uou! Aleluia! Preparada. Jesus disse em Apocalipse: guarda o que tens. Vamos lá, vai, repete comigo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vocês entendem isso, irmãos? Consegue compreender quão grande é o projeto de Deus? Irmãos, Deus enriquece, mas não são todos que enriquecem. Deus cura, mas muita gente não consegue ser curada. Deus resolve problemas, mas muita gente vive os seus problemas constantemente. Mas Deus salva, e todos são salvos pela fé. Todos são salvos pela fé. O rico em tormento, o Lázaro em gozo. E aí o pai Abraão disse para aquele homem: lembra que você já teve todo o seu conforto, você já recebeu tudo o que você queria, você já viveu tudo o que você queria. Lázaro só sofreu.
Agora é a hora da recompensa dele. E é a hora da sua recompensa. Diga comigo assim: eu não sou uma substância sem forma. Deus deu forma à minha vida, e por esta forma de vida eu vou alcançar a excelência. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Enquanto o rico ostentava riqueza todos os dias, o pobre desejava comer migalhas. Irmãos, embora haja grandes diferenças entre uma pessoa e outra, aqui neste mundo, existe um lugar onde todos são iguais e serão tratados com justiça e recebem a recompensa do que fizeram na vida. A morte iguala todas as pessoas, e Deus, o grande juiz, ele julga os méritos de cada um. Ainda que tenhamos nascido neste mundo, chegado a este mundo com uma substância informe, como diz o salmista, esta substância é a base daquilo que seremos ao longo dos dias e dos anos que Deus nos dá. A última frase: todos os dias que Deus nos deu já estavam escritos quando estávamos dentro daquele útero em formação. Embora ninguém consiga dizer, ninguém consiga definir com clareza, cada pessoa em seus dias viverá o que Deus determinou para ela. Mas algumas pessoas talvez tenha dificuldade, e talvez encontre muita dificuldade para viver o que Deus preparou para ela. O que de fato faz a mudança e a transformação no dia a dia da nossa vida é saber de onde somos, de quem somos e o que somos por causa dele. Amém, queridos irmãos? Feche os teus olhos, por favor, filho. Feche os teus olhos na presença de Deus. A presença de Deus é uma realidade hoje aqui. E Ele se revela a nós por meio da sua palavra. E hoje Ele nos trouxe aqui para dizer que está cuidando de nós. Ele está cuidando de mim, cuidando de você. Deus está nos levando a um nível de excelência maior.